Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de tratamento de resíduos industriais. Na aula de hoje nós vamos estudar uma operação unitária química que é utilizada para melhorar a eficiência de decantadores primários. Então o que nós vamos estudar na aula de hoje é a precipitação química, que nada mais é que a adição de alguns produtos químicos que são utilizados para modificar o estado físico de sólidos dissolvidos e suspensos. Então, basicamente, esses produtos químicos vão reagir com esses sólidos dissolvidos ou suspensos, vão aumentar a massa dessas partículas e o que vai permitir a remoção dessas partículas por sedimentação. Então, como objetivo da precipitação química, nós temos, então, melhorar o desempenho dos decantadores primários a partir da adição desses produtos químicos. Ela é uma etapa básica no tratamento físico-químico, então muitas vezes ela é utilizada como um pré-tratamento num determinado efluente, principalmente quando esse efluente tem muitos metais. Então, remoção de metal é um caso específico da precipitação química que é bem utilizado. Então, alguns metais, por exemplo, eles podem ser tóxicos ao tratamento biológico, que é o tratamento secundário, que é aplicado na maioria dos processos aí de tratamento de efluentes industriais. Então, pensando num tratamento, num pré-tratamento, né, para esse tipo de efluente, se faz a remoção dos metais com a precipitação química, certo? Remoção de fósforo também é um caso de aplicação da precipitação química. E melhorar a qualidade da água a ser utilizada para remoção de dureza. Então, quando você remove alguns cátions, né, como por exemplo cálcio, magnésio, você está melhorando já a qualidade dessa água. Então, quando você remove esses íons, né, esses cátions, via precipitação química, você acaba já então melhorando o processo utilizado para a remoção da dureza, né? Você já está melhorando quando você remove já esses íons por precipitação química, você já está melhorando a qualidade dessa água, porque geralmente o íon cálcio e o magnésio é que geram dureza no efluente. Bom, então muitos compostos têm sido usados como agente precipitador, né, para remoção de diferentes compostos. Né? Então, muitos têm sido utilizados. Né? Então, eles vão sofrer algumas reações químicas, dependendo do meio, e vão promover a precipitação. Então, o objetivo é que eles reajam e formem aí produtos insolúveis para que eles precipitem, certo? Então, alguns exemplos de compostos que são utilizados, nós temos o alúmen, que é um composto sulfato de alumínio hidratado, então ele é utilizado com diferentes níveis de hidratação, ele é muito utilizado. O cloreto de alumínio, a própria cal, né, ou hidróxido de cálcio pode ser utilizado. A cal também ela pode ser utilizada não apenas sozinha como agente precipitante, né, porque a eficiência pode ser menor, mas o uso da cal juntamente com outros produtos podem melhorar bastante a eficiência de remoção de determinados compostos, como por exemplo cal com cloreto férrico, né? Isso é um conjunto de compostos que são muito utilizados para precipitação. Também pode ser utilizado sulfato férrico, ferroso, né? E aluminatos de sódio. Então, basicamente, esses compostos são hoje os que são mais utilizados para precipitação. Existem outros, mas esses são os mais utilizados, que podem trazer uma eficiência, então, um pouquinho maior para os processos de tratamento. Então, agora nós vamos ver algumas reações que acontecem a partir da utilização de alguns desses compostos, né? E como que elas devem ocorrer. Então, muitas dessas reações
necessitam de uma correção de pH, basicamente para que se formem os produtos que vão precipitar, os produtos insolúveis na reação química. É importante que se tenha alcalinidade. Então, nós, além de ver a reação e a formação do produto que é insolúvel, nós vamos ver as reações também de alcalinidade. Então, qual que é a alcalinidade requerida para uso de um determinado produto desses que foram citados como mais utilizados. Então, começando pelo alúmen, pessoal. Então, nós temos aqui o nosso alúmen, que é o sulfato de alumínio hidratado, né? E percebam que ele está reagindo com bicarbonato de cálcio. Então, o bicarbonato de cálcio, ele já gera uma alcalinidade, né? Então, a ideia é que se adicione o sulfato de alumínio, né, o alúmen, em quantidade suficiente para reagir com todo o bicarbonato e todo o ácido carbônico que se tenha em determinados efluentes. Então, a maioria dos efluentes, quando a gente fala de esgoto, a gente não precisa de correção de alcalinidade, porque a quantidade de ácido carbônico ou bicarbonato que tem nesse efluente já é suficiente, né? Mas quando eu tenho um efluente industrial que ele é de caráter muito ácido, aí vai ser necessário adicionar uma determinada alcalinidade nesse efluente. Então, nós temos essa reação química balanceada aqui. Então, percebam que aqui em cima, pessoal, esses valores aqui que eu estou marcando para vocês são as massas moleculares desses produtos, né? O bicarbonato, perceba que a massa molecular dele é maior. A massa molecular de 100 gramas por mol é de carbonato de cálcio, porque na verdade o bicarbonato ele reage, mas o que é mais importante para essa reação química, o que vai participar dessa reação química, é o carbonato de cálcio. Então, nós vamos considerar para os nossos cálculos a massa molar do composto que de fato vai estar reagindo aqui com o sulfato de alumínio, certo? Então, percebam que o bicarbonato e o sulfato de alumínio, eles são solúveis. Então, eles reagem com uma determinada alcalinidade. Então, quando ela for menor que a requerida, a gente precisa corrigir. Vai formar o hidróxido de alumínio, que ele é insolúvel, certo? Então, ele vai formar um composto gelatinoso, né, que vai precipitar e vai arrastar consigo alguns compostos, certo? E quando eu preciso corrigir a alcalinidade, no caso da utilização do alúmen, né? Então, como que eu faço esses cálculos? Como que eu sei qual é a alcalinidade necessária? Então, na equação, na reação química que a gente viu, então, considerando o carbonato de cálcio, de fato, que é o que reage com o alúmen, então, as continhas que a gente vai fazer, a gente vai levar em questão a estequiometria da reação. Então, para eu adicionar, se eu for adicionar no meu tratamento 10 miligramas por litro de alúmen, né? Então, para 10 miligramas por litro de alúmen, então isso aqui é de alúmen, né? Quanto que eu vou precisar de alcalinidade? Então, voltando para a nossa reação, perceba que a nossa estequiometria, um alúmen, vai precisar de 3 bicarbonato de cálcio. Dentro da molécula do bicarbonato, que nós vamos precisar para essa reação é o carbonato. Então, nós vamos ter que fazer 3 vezes 100, certo? Então, voltando para a nossa equaçãozinha, então 100 miligramas por litro de alúmen vai reagir com 3 vezes a massa molecular do carbonato de cálcio, então CaCO3, né, dividido por 1 vezes a massa molecular do alúmen, certo? Então, o que vai sobrar aqui?
vai cortar, né, as unidades, massa molecular com massa molecular vai cortar. Então, vai cortar aqui o que é de alúmen com alúmen. Então, fazendo essa continha, eu vou precisar de uma alcalinidade para que essa reação aconteça efetivamente e o hidróxido de cálcio, o hidróxido de alumínio seja formado, de 4,5 miligramas por litro de carbonato, que eu posso utilizar na forma de bicarbonato, como a gente viu, certo? Então, se no meu efluente, eu tiver uma quantidade menor do que essa de 4,5 miligramas por litro, eu preciso adicionar alcalinidade. Então, uma das formas da gente fazer isso, uma das formas mais baratas, é a partir da adição de cal hidratada, ok? Então, vamos ver esta reação química. Então, a reação química da cal hidratada, o que acontece? Então, quando eu tenho lá no meu efluente, eu vou ter bicarbonato, ácido carbônico, enfim. Então, a cal vai reagir com esse ácido carbônico ou bicarbonato, por isso que eu apresento aqui duas reações, né? O hidróxido de cálcio é a cal, certo? Então, ele reage com ácido carbônico, forma o carbonato de cálcio, que é o que gera a alcalinidade ao efluente, certo? Mesma coisa vai acontecer na reação quando eu tenho bicarbonato de cálcio. Então, a cal reage com o bicarbonato, também gerando a alcalinidade que é calculada, apresentada aí em função do carbonato de cálcio, certo? Então, essas reações com a cal, eu posso adicionar cal hidratada para gerar a alcalinidade requerida. O sulfato ferroso, pessoal, também é um composto que é utilizado para precipitação de alguns compostos, mas dificilmente o sulfato ferroso é utilizado sozinho, tá? Então, o sulfato ferroso, ele é menos utilizado do que o alúmen e do que o cloreto férrico, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Porque ele precisa de uma sequência de reações químicas maiores, ele está associado ao uso de cal também, e depois ele ainda precisa ter uma quantidade de oxigênio dissolvido no efluente para que ele forme o produto, então, que vai ser insolúvel. Então, vamos ver as nossas reações químicas. Então, eu tenho o sulfato ferroso hidratado, que vai reagir aí com o bicarbonato, então também precisa de uma determinada alcalinidade, né? Então percebam que qualquer um dos compostos que a gente utilizar, ele vai requerer alcalinidade para que a reação química aconteça, certo? Então, a primeira reação vai formar o bicarbonato ferroso, ok? Então, reage 1 para 1, o sulfato ferroso com bicarbonato de cálcio. Depois, esse bicarbonato ferroso, ele vai se decompor em hidróxido ferroso e CO2, certo? Então, o hidróxido ferroso, ele tem uma solubilidade pequena, né? Mas ainda ele não é totalmente insolúvel. Ele é muito pouco solúvel, mas ele não é totalmente solúvel. Então, essa reação, ela continua. Então, se o hidróxido ferroso reagir com o oxigênio, eu vou formar um produto com uma solubilidade muito pequena, ou seja, considerado insolúvel. Porém, o sulfato ferroso, pessoal, ele necessita de alcalinidade, certo? Então, ele pode estar associado, ele está associado muito com a adição de sulfato ferroso e cal hidratada,
tá? Para dar aquela alcalinidade que a gente viu na reação anterior, né? Lá quando reage com bicarbonato, então, na forma de carbonato de cálcio é o que nós temos como alcalinidade, né? Então, pessoal, lembra que na primeira reação, nós formamos, então reagiu, né, o sulfato ferroso com bicarbonato, gerando bicarbonato ferroso, né? Então, quando eu faço a adição de cal associada ao sulfato ferroso, então, ao invés do bicarbonato ferroso dissociar e formar o hidróxido ferroso, então, se eu adicionar a cal, ao invés de acontecer essa decomposição, o que vai acontecer é o bicarbonato ferroso reagir com a cal, certo? Numa reação 1:2 e formar o hidróxido ferroso. Então, esta reação, ela comparada com a reação de decomposição, ela torna o processo mais eficiente. Por isso que o sulfato ferroso, ele está associado com a adição de cal hidratada também, certo? Aí, esse hidróxido ferroso, que ele vai ser formado em qualquer uma das reações. Se eu usar apenas sulfato ferroso, ele é formado, mas ele depende de uma decomposição do bicarbonato ferroso. E se eu adicionar sulfato ferroso e cal hidratada, ele também é formado e depois vai ser oxidado pelo oxigênio dissolvido na água. Então, o problema de se utilizar sulfato ferroso associado ou não a cal hidratada quando você tem um efluente que tem uma determinada concentração de oxigênio dissolvido na água. Se a concentração de oxigênio dissolvido nesse efluente for muito pequena, não vale a pena utilizar o sulfato ferroso, ou você vai ter que borbulhar oxigênio para que a reação se complete. Então, o hidróxido ferroso é oxidado pelo oxigênio que está solúvel no efluente, no meio aquoso, né? E finalmente forma o hidróxido férrico, que é um produto insolúvel. Então, a reação é 1:1/4, né, de hidróxido ferroso para o oxigênio solúvel. Então, formando o hidróxido férrico, que é o nosso produto insolúvel, que vai carregar consigo vários compostos, então vai sedimentar, favorecendo assim, aumentando a eficiência dos decantadores primários. Bom, no caso do hidróxido férrico, que é insolúvel, ele vai ser um floco também gelatinoso e semelhante ao alúmen, e vai precipitar. Então, assim como a gente fez as continhas para alcalinidade requerida, enfim, nós podemos fazer também para o sulfato ferroso e cal hidratada. Então, qual é a alcalinidade requerida para uma dosagem de 10 mg por litro de sulfato ferroso? Então, 10 mg por litro do sulfato ferroso, né? Vamos olhar a reação. Então, nós temos lá a nossa primeira reaçãozinha. Então, é 1:1, né? Com bicarbonato. Massa molecular de sulfato ferroso 278 e o bicarbonato a gente sempre utiliza a alcalinidade na forma de carbonato de cálcio. Então, a alcalinidade é sempre na forma de carbonato de cálcio, tá? Massa molecular 100. Então, 1:1, né? Relacionando a massa molecular, então, do carbonato de cálcio no numerador e do sulfato ferroso no denominador, né? Eu vou cortar aqui, então, as unidades, fazendo as continhas. A alcalinidade requerida é de 3,6 mg por litro de alcalinidade. Então, qual seria a quantidade de cal hidratada requerida? Então, se eu for utilizar o sulfato ferroso associado a cal hidratada. Então, quanto de cal hidratada eu tenho que adicionar para formar o hidróxido ferroso, que depois vai ser oxidado
e formar o hidróxido férrico. Então, quanto de cal eu preciso? Então, essa reação é 1:2. O bicarbonato ferroso, a gente tem que associar, né? Primeiro, eu tenho o sulfato férrico, que é 278, que vai formar o bicarbonato ferroso, certo? Mas a origem é o sulfato férrico. Então, fazendo agora as continhas, percebam que eu tenho a cal hidratada para adição de 10 mg por litro de sulfato ferroso. Então, a reação, nós iniciamos com 1 de sulfato ferroso, certo? Então, vamos voltar nas nossas reações químicas. Então, 1 de sulfato ferroso deu 1 de bicarbonato ferroso, que depois reagiu com 2 de hidróxido de cálcio, ou cal, certo? Que vai dar 1 hidróxido ferroso, certo? Então, por isso que a estequiometria da reação é 1 do sulfato ferroso para 2 de cal, 2 vezes 56, certo? Que é isso que a gente tem lá, né? Então, esse aqui é CaOH2, que é o nosso hidróxido de cálcio. E no denominador nós temos o sulfato ferroso. Então, nós estamos partindo da dosagem 10 mg por litro de sulfato ferroso. Então, a gente tem que associar com a massa molecular do sulfato ferroso, certo? Então, a quantidade de cal hidratada requerida, quando eu utilizo sulfato ferroso associado a cal, é de 4 mg por litro de cal, para cada 10 mg por litro de sulfato ferroso. E o oxigênio requerido, certo? Então, se nós partimos de 10 mg por litro do sulfato ferroso, então eu vou ter que associar com o sulfato ferroso, certo? Então, percebam lá na nossa reação, nós iniciamos com 1 de sulfato ferroso, formou 1 bicarbonato. Esse bicarbonato reagiu com 2 cálcios, formando o hidróxido ferroso. E esse hidróxido ferroso é 1 para 1/4, certo? Ou eu posso dizer que eu tenho 4 hidróxido ferroso para 1 oxigênio, ok? Para formar 1 hidróxido férrico. Então, 10 mg por litro de sulfato ferroso, vezes 4, vezes a massa molar de sulfato ferroso, no denominador e numerador, então 1 oxigênio, massa molecular do O2, certo? Então, a quantidade de oxigênio requerido para um ponto de partida de dosagem de 10 mg por litro de sulfato ferroso é de 0,29 mg por litro de oxigênio requerido, ok? Então, nós utilizamos para fazer essas continhas as nossas reações químicas balanceadas. Então, vocês têm que perceber que se for dada uma reação química, você tem que conferir primeiro se ela vai estar balanceada, certinho, para depois fazer os cálculos, então, de alcalinidade, cal, quando ela é utilizada, e o oxigênio, né, no caso, sulfato ferroso, que precisa de oxigênio dissolvido também. Muito bem, pessoal, outro produto que é utilizado no lugar do sulfato férrico que a gente viu, né? Então, o sulfato tem essa questão de estar associado a cal hidratada e a uma quantidade de oxigênio dissolvido. Então, uma alternativa é utilizar o cloreto férrico, certo? Então, o cloreto férrico também necessita de alcalinidade, certo? Então, a nossa estequiometria da nossa reação é 2 cloreto férrico, reagindo com 3 bicarbonato de cálcio, vai formar o hidróxido férrico direto insolúvel,
certo? Então, o cloreto férrico não precisa ser oxidado, nada disso. Então, ele já reage com a alcalinidade do meio, certo? E gera o hidróxido férrico, que é insolúvel, que vai precipitar, ele é gelatinoso, ele vai precipitar e vai arrastar consigo muitos compostos de sólidos dissolvidos ou suspensos, certo? Então, a estequiometria da reação, para eu calcular a minha alcalinidade requerida, eu vou utilizar, então, 2 vezes a massa molecular do cloreto férrico, 3 vezes a massa molecular do carbonato de cálcio, que é o que me dá a alcalinidade ao meio, ok? Então, por que, pessoal, se a gente está dizendo, né, que sempre a alcalinidade é dada pelo carbonato de cálcio, por que nas nossas reações muitas vezes aparece o bicarbonato? Porque geralmente o que existe inicialmente nos efluentes, principalmente quando a gente fala de esgoto, é bicarbonato de cálcio, que contribui com a alcalinidade, certo? Então, a estequiometria, dada a estequiometria, eu consigo fazer as continhas também para determinar qual é a alcalinidade requerida ou para saber, para determinar para remover uma determinada quantidade de massa, quanto que eu tenho que adicionar de cloreto férrico. Então, todas essas continhas vão ser feitas a partir da reação química e da estequiometria desta reação química. Se eu precisar corrigir a alcalinidade, né, se o meu efluente ele não tem uma alcalinidade suficiente, eu posso corrigir a partir da adição de cal hidratada, certo? Então, quando eu não tenho alcalinidade natural suficiente, eu vou corrigir essa alcalinidade com cal hidratada, ok? Então, a reação é 2 cloreto férrico com 3 hidróxido de cálcio, que vai formar 2 hidróxido férrico, que é insolúvel, certo? Então, essa é a reação para quando eu preciso corrigir a alcalinidade, vou corrigir na forma de adição de cal hidratada. Muito bem, pessoal, então vamos ver um exemplo para a gente resolver um problema utilizando essas equações químicas balanceadas e como que a gente poderia resolver um problema de precipitação química. Então, ele diz, estime a massa e o volume de lodo produzido por esgoto bruto com e sem adição de cloreto férrico para melhorar a remoção de sólidos suspensos totais. Estime também a quantidade de cal hidratada requerida para a dosagem específica de cloreto férrico, certo? Então, ele está dizendo que o cloreto férrico, se ele fosse utilizado, qual também seria a quantidade de cal hidratada requerida para usar os dois em conjunto. Assuma que 60% dos sólidos suspensos totais seja removido no decantador primário sem adição de produtos químicos. Então, ele está me dando a eficiência já, né? Sem adição de produtos químicos. E a adição de cloreto férrico resulte num aumento dessa remoção, né? De até 85%. Então, ele está me dando a eficiência para os dois casos, sem e com adição de produtos químicos. E ele apresenta alguns dados. A vazão, então, é tratado 1.000 metros cúbicos por dia nesse processo. A concentração de sólidos suspensos totais do esgoto é de 220 mg por litro. A alcalinidade natural do esgoto, dada na forma de carbonato de cálcio, é de 136 mg por litro. Então, é adicionado a quantidade de cloreto férrico de 40 kg por metro cúbico, ou seja, se um dia eu trato 1.000 metros cúbicos, eu adiciono 40 kg por dia, né? O peso específico do lodo, sem adição de produtos químicos, é de 1.030 kg por metro cúbico, então isso a gente vai usar para calcular o volume, né? Então, a gente vai calcular massa e volume. E a umidade do lodo sem adição de produtos químicos é de 94%.
Então, a ideia é que a gente calcule este volume em base seca, certo? Então, nós vamos utilizar essa umidade para fazer essa correção aí. E o peso específico, ou massa específica do lodo com adição de produtos químicos é um pouquinho maior, de 1.050 kg por metro cúbico, enquanto que a umidade do lodo com adição de produtos químicos vai ser de 92,5%. Muito bem, pessoal. Então, como ele me deu as eficiências, eu consigo calcular a massa de sólidos suspensos removidos, certo? Então, vamos começar resolvendo para um caso sem adição de produtos químicos. Então, por análise dimensional, né, eu consigo calcular essa massa. Então, se eu pegar a concentração de sólidos suspensos do efluente, vezes a vazão, vezes a eficiência, eu vou resultar na massa que é removida por dia, certo? Então, a massa, a concentração de sólidos suspensos é 220 mg por litro. Vou só fazer uma conversão de unidades, né? Considerando que 1 grama tem 1.000 miligramas. E 1 quilograma tem 1.000 gramas, certo? Só para eu obter esse resultado em quilograma, né? 1 metro cúbico tem 1.000 litros, então, para deixar por metro cúbico aí, e considerando que a minha vazão metros cúbicos aqui não é litros, né, é por dia, então eu trato neste processo 1.000 metros cúbicos por dia, né? Então, vou cortar metros cúbicos com metros cúbicos, vezes a eficiência do decantador, vai resultar, então, massa por tempo que é removida nesse decantador primário sem adição de produtos químicos. Então, a minha massa, fazendo as continhas, vai ser de 132 quilogramas por dia. Isso num caso em que eu não tenho adição de produtos químicos, certo? Eu não tenho que considerar a massa desses produtos químicos, porque eu estou primeiro calculando, considerando a eficiência sem adição de nada, ok? E o volume, pessoal, como que a gente pode calcular o volume desse lodo sem adição de produtos químicos? Então, basicamente, eu vou relacionar a massa que eu calculei com a massa específica que ele me deu e vou desconsiderar a umidade desse lodo, certo? Eu quero desse lodo seco, então qual é o volume desse lodo seco? Então, vou fazer 1 dividido por 1 menos a umidade que foi dada. Então, a massa que eu obtive de lodo foi de remoção 132 kg por dia. E eu sei que esse lodo tem 1.030 gramas, né? Foi dado em gramas ou quilogramas. Vamos ver o dado. Não, 1.030 quilogramas por metro cúbico, certo? Então, aqui eu só coloquei vezes 10 a menos 3 aí, vezes 10 a terceira, para simplificar aqui os nossos cálculos, tá? Então, 1.030 quilogramas por metro cúbico, vezes 1 dividido por 1 menos a umidade. Então, essa é a umidade sem adição de produtos químicos, que era 94%, ou seja, 0,94. Ok? Então, fazendo as nossas continhas aqui, nós vamos resultar num volume, retirando a umidade, de 2,135 metros cúbicos por dia, num caso em que eu não tenho adição de produtos químicos. Agora, se eu fizer adição de cloreto férrico, como que eu posso melhorar? Será que vai melhorar a remoção? Então, pela eficiência, a gente já percebeu que melhora, né? A adição de produtos químicos melhora a eficiência do decantador. Agora, então, qual vai ser a massa e o volume desse lodo, né, que vai ser removido? Primeiro, vamos começar com a massa de sólidos suspensos que é removido,
que vai ser a concentração vezes a vazão vezes a eficiência, certo? Então, fazendo as conversões de unidades aí, certo? Então, lembrando aqui é por dia, né, a minha vazão. Vou cortar aqui, vai sobrar fazendo a continha, lembrando que a eficiência é de 0,85. Então, a massa de sólidos suspensos removidos vai ser de 187 quilogramas por dia. Então, já houve uma melhora, né, que a gente observou com relação devido à eficiência, né? Então, ele remove mais sólidos suspensos por dia quando eu faço a adição do cloreto férrico. Mas a minha massa de lodo não vai estar associado só à massa de sólidos suspensos removidos, porque como eu adiciono produto químico, eu tenho o meu lodo, ele também vai conter esta massa que foi adicionada de produtos químicos, certo? Então, a massa de lodo vai ser a massa de sólidos suspensos totais que foram removidos e a massa dos produtos químicos. Então, já que o que foi adicionado é cloreto férrico, eu peguei a reação química aqui do cloreto férrico, né, que exige uma determinada alcalinidade, ok? Então, esse cloreto férrico, ele vai reagir e vai formar hidróxido férrico, que é insolúvel. Então, é isso que vai precipitar junto com a massa de sólidos suspensos totais. Então, qual vai ser a massa de hidróxido férrico produzido? Então, nós vamos partir da nossa informação. Então, ele diz que é adicionado 40 kg de cloreto férrico a cada 1.000 metros cúbicos, né? Ou por dia também, a gente poderia colocar aqui, mas a cada 1.000 metros cúbicos. E nessa reação, então, 2 cloreto férrico vai formar 2 hidróxido férrico, por isso que é 2 para 2. Então, aqui eu não estou calculando a alcalinidade ainda requerida, né? Eu quero saber qual é a quantidade de hidróxido férrico que reage. Então, a estequiometria é 2 para 2. Então, no denominador, 2 vezes a massa molar do cloreto férrico e no numerador, 2 vezes a massa molar do hidróxido férrico, ok? Então, massa molar com massa molar, aqui o cloreto férrico corta com o cloreto férrico, né? E fazendo a continha, então, eu vou ter 26,36 quilogramas de hidróxido férrico gerado a cada 1.000 metros cúbicos tratado, ou por dia, né? Porque em um dia eu trato 1.000 metros cúbicos, certo? E o nosso problema, ele pediu para a gente calcular também a cal necessária. Então, associando o cloreto férrico com a cal, então foi o problema que nos pediu para calcular isso, qual seria a quantidade de cal necessária. Então, eu peguei a reação do cloreto férrico com uma cal. Então, agora nós queremos saber esta quantidade aqui, quantidade de cal. Então, a cal necessária, vou partir do que foi a informação do problema, é adicionado 40 kg de cloreto férrico a cada 1.000 metros cúbicos. Então, a minha estequiometria é 2 cloreto férrico, então 2 vezes a massa molecular do cloreto férrico no denominador, vai reagir com 3 hidróxido de cálcio, certo? Que é a nossa cal. Então, a cal, pessoal, o que reage o nosso composto de interesse é o óxido, tá? Então, é o CaO, ok? Então, por isso que a gente considera a massa molar do composto de interesse, certo? Que é o CaO. A mesma coisa que a gente fez lá no bicarbonato, considerando a massa molar do carbonato de cálcio, que é o que dá alcalinidade. Então, 3 vezes 56 no numerador. Então, cancelamos aqui, fazendo essa continha, o que vai restar? 20,72 quilogramas de cal a cada 1.000 metros cúbicos. Então, essa seria a massa de cal necessária, certo? Mas nós vamos somar essa, além tudo da massa de hidróxido férrico, né? Que a gente já calculou anteriormente.
a gente vai somar essa massa de cal necessária aqui. Para saber se a gente vai somar ou não, ou quanto que a gente vai somar, a gente precisa verificar a alcalinidade, porque no problema eu tenho a alcalinidade natural. Então, vamos verificar se ela é suficiente. Então, agora nós vamos calcular qual é a alcalinidade requerida, depois a alcalinidade que eu tenho, para ver se vai ser necessário fazer essa adição e considerar mais essa massa de cal. Então, a alcalinidade requerida, agora eu voltei para a minha primeira reação química do cloreto férrico reagindo com bicarbonato de cálcio, que é a minha alcalinidade requerida, e vou fazer essas continhas. Então, agora eu vou associar o cloreto férrico com o bicarbonato, né? Então, partindo, isso é a minha alcalinidade requerida, 40 kg de cloreto férrico a cada 1.000 metros cúbicos. Então, reage. Então, 2 cloreto férrico reage com 3 bicarbonatos, né? Então, considerando as massas molares dos produtos de interesse aqui, né? Fazendo as continhas. Então, nós precisamos de 37 quilogramas de alcalinidade, dada na forma de carbonato de cálcio, a cada 1.000 metros cúbicos, ou também por dia, né? Porque no dia eu trato 1.000 metros cúbicos. Bom, será que eu tenho isso? Então, lá no enunciado, o problema me deu uma alcalinidade inicial, natural do efluente. Então, a alcalinidade disponível que ele deu no enunciado do problema era de 136 miligramas de carbonato de cálcio por litro. Bom, nós temos que transformar aí na mesma unidade, né, em quilograma por metro cúbico, aí por 1.000 metros cúbicos de efluente, para a gente poder comparar. Então, se eu tenho 136 miligramas de carbonato de cálcio a cada litro, então eu vou converter a minha unidade de massa para quilo, né? Então, fazendo as conversões aí, e o meu volume de litro eu vou converter para metro cúbico, certo? Então, fazendo essas continhas aí, eu tenho 136 quilogramas de carbonato de cálcio, então esse 1.000 aqui sobrou no denominador, que é o que tá aqui, a cada 1.000 metros cúbicos, ok? Ou seja, eu precisaria de uma alcalinidade de 37 quilogramas a cada 1.000 metros cúbicos. Como eu tenho 136 quilogramas de carbonato de cálcio a cada 1.000 metros cúbicos, então a alcalinidade natural suficiente, portanto, não é necessário a adição de cal. Então, a massa de lodo que a gente calculou, que a gente escreveu no início, né, que era a massa de sólidos pensos totais removidos mais a massa de produto químico, vai ser o hidróxido férrico que precipitou, que a gente já calculou. Então, a minha massa de lodo, quando eu tenho adição de produtos químicos, vai ser os 187 kg por dia, mais o hidróxido férrico que precipitou, 26,36 kg por dia, ou seja, 213,36 kg por dia. E o volume desse lodo, então, vai ser a massa, aqui não é a massa dos sólidos suspensos, né? A massa de lodo, ok? Que eu calculei, dividido pela massa específica do lodo com adição de produtos químicos, e eu vou remover a umidade, né? Vou tirar a contribuição da umidade, então, vezes 1 dividido por 1 menos a umidade. Então, a massa de lodo que a gente calculou foi 213,4 kg por dia, relacionando aí com a massa específica de 1.050 kg por metro cúbico, vezes 1 dividido por 1 menos
a umidade do lodo com adição de produtos químicos, que era de 92,5 por dia. Ou seja, o volume de lodo vai ser, o volume de lodo seco, né, vai ser 2,71 metros cúbicos por dia. Então, resumindo a solução do nosso problema, sem a adição de produtos químicos, a massa é de 132 kg por dia e o volume de lodo seco é de 2,135 metros cúbicos por dia, enquanto que com a adição de produtos químicos, a massa passa a ser a 213,36 kg por dia, num volume seco de 2,71 metros cúbicos por dia, certo? Então, além de aumentar a eficiência de remoção de sólidos suspensos, a gente viu a massa de sólidos suspensos totais removidos é maior com a adição de produtos químicos, porque a eficiência é melhor. Eu também vou ter uma quantidade de lodo produzida maior, obviamente que isso já era esperado. Muito bem, pessoal, essa era a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.